E para explicar melhor os conceitos e como escolher o melhor tipo de parto, eu recebo o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Elisei Serra. Tudo bem? Tudo bem, mãe. Já é nosso amigo, já veio várias vezes. E também a Aline Azevedo Castro de Prince, administradora, que passou pelos 2 partos, não é? Deixa eu dar um beijo em você, Aline, vem aqui. Você tem filhos de quanto tempo já? Eu tenho um de 5 e uma de 3. Tá, daqui a pouco a gente vai saber. Ela passou pelos 2 partos, melhor personagem não tinha do que ela. Sem dúvida. Que tem as 2 experiências, né, Sem doutor? dúvida. O que ainda acontece? Eu tinha uma percepção que a cesárea, eu até falei, será que a cesárea é muito feita no Brasil? Mas me deram um dado aqui, que em 2017, olha, considerando apenas partos realizados no SUS, o percentual de partos normais permanece maior, 59,8%, contra 40,2% de cesarianas. Isso quer dizer que a gente ainda faz menos cesarianas do que o parto normal? E quando a gente fala de SUS... De SUS, sim. Sim. Hospital particular? Hospital particular, não. Não. Hospital particular, esses números chegam a 80% de partos cesarianos. Cesariana. É. No SUS, o que acontece? Existem várias políticas do Ministério para diminuir esses partos cesarianos. Então, todos os hospitais do SUS, eles têm metas a cumprir de cesariana. Então, eles não permitem que esse número seja muito alto. Então, eu tô falando isso porque... Aline, eu já chego em você, tá? Eu tô falando isso porque a gente sabe que a cesariana, muitas vezes, ela é desnecessária. Sem dúvida. É aí, por causa do medo da mulher, que já tá... Né, você não sabe o que vai acontecer, ai meu Deus do céu, a novela também passa, parece que a pessoa vai morrer quando tá Existe dando uma à luz. dramatização muito Nos intensa. filmes a gente vê as pessoas sofrendo, elas suam e ficam gritando, e aí você começa a ficar amedrontada com tudo isso. E aí o médico também já não quer, né? Tá o horário marcado, é muito melhor do que ficar 8 horas lá tentando o parto normal, já vai para cesariana. Isso acontece, não acontece? Acontece. Eu acho que a grande questão é que o Brasil passou por um processo muito diferenciado, né? Primeiro, todas as mulheres, elas participavam do parto ativamente no passado. Então, as mulheres estavam na mesma casa, existia uma parteira que fazia o parto em casa, e essas mulheres já participavam ativamente do parto. Então, elas viam suas mães parirem, elas viam suas tias parirem, então elas participavam ativamente do parto. E isso tirava um pouco o medo. Na sequência, veio a questão... Mas isso nos anos 50, Estou 40... falando de muito tempo atrás, isso. Com o passar do tempo, com o surgimento da saúde suplementar, os planos de saúde, surgiu um novo problema. A questão do pagamento médico, né? O que acontece? Vários convênios pagam, por exemplo, num parto normal, R$300, né? E isso, no auxílio, vai ser 1/3 desse valor. Então, quando a gente considera que um médico vai demorar 8 a 12 horas cuidando de 2 vidas, numa responsabilidade imensa, para ganhar R$300, é realmente uma desvalorização. Então, nesse processo, houve o medo da mulher, associado à tranquilidade do médico de poder marcar um horário e fazer uma cesariana. E nesse meio tempo a gente se perdeu nos números aí e o número de cesáreas foi só subindo. Porque no Brasil, parece que é o país que tem mais cesáreas no mundo. É o segundo. É o segundo? Qual é o primeiro? República Dominicana. República Dominicana? Olha, que interessante, né? Eu não sei o sabemos percentual, mas é o primeiro. Por quê? Vamos perguntar para a Aline, para ela já começar a participar desse papo. Você achou melhor o parto normal ou a cesariana? Então, o parto normal, a gente estava até conversando, né, antes de entrar. O parto normal, você tem aquela situação, que é você quem participa. É você e a criança. O médico está ali para dar toda a assistência pós-nascimento, claro. Mas o parto normal, a recuperação é muito mais rápida. Você já consegue ganhar o neném, ele já vem para os seus braços. Eu falei para o doutor, eu já fui para o quarto pouco tempo depois. Fui eu que dei o primeiro banho. Eu logo em seguida já dei mamar, e eu tinha passado pela cesárea, a cesárea minha foi primeiro do que o parto normal. E por que teve indicação de cesárea? Não tive indicação. Não? Eu escolhi. Você escolheu Primeiro baseado em que, Aline, que você escolheu a cesárea? Vamos ver se você escolheu certo ou errado. O primeiro filho, eu quis fazer cesárea. Por medo? Por medo, falta de informação. É o primeiro filho, então eu estava super ansiosa, eu não aguentava mais dor nas costas, eu não aguentava mais ficar sem dormir a noite toda, porque eu não conseguia me mexer na cama, me virar na cama, meu marido que tinha que me virar, porque eu não sei, né, o que acontecia, eu sentia muita dor. E eu acho mais foi a ansiedade mesmo, de primeiro filho, você querer
ter logo ali ele, porque já estava tudo pronto, quarto pronto, roupinha, e eu queria logo. E eu falei, numa das consultas semanais, eu já levei tudo, já estava quase completando 39 semanas, e eu falei para minha obstetra, eu posso ir para o hospital hoje, que eu não aguento mais? Pode. Eu fui e fiz um parto cesárea. Tá. E você sentiu dor, assim, o pós-operatório, como foi? Graças a Deus, a minha recuperação foi ótima. Eu levantei no outro dia, eu fiz à noite, e no outro dia já levantei, já tomei um banho sozinha, já queria que trouxesse a criança para mim. Tava ansiosa, querendo a criança perto de mim. Mas a minha recuperação foi boa. É claro, você sente dor. Você leva ponto. É uma cirurgia. É uma operação. É uma operação. O doutor já vai explicar isso. Exatamente. Então, assim, você tem o que você não sente para ter o bebê, depois claro que você vai sentir. Então, assim, eu sentia dores muito fortes, né, na hora de dar mamar. Não sei se tem alguma coisa relacionada, mas eu sentia dor muito forte. Mas você tinha dor o quê? Exatamente, na cicatriz. Eu tinha muita dor, que depois do parto normal pude comparar, não tive. Não teve dor? Não. Depois de um dia você já estava ótima? Sim, e já estava em casa para cuidar do primeiro. Se você tivesse um terceiro filho, você ia optar por qual parto? Eu não sei. Eu estava conversando com o doutor. Eu sou super a favor do que faz bem para mim e para a criança. Então, hoje, se eu tivesse um terceiro filho, eu acho que cada gestação é diferente. Isso eu também sou prova disso. Uma gestação é totalmente diferente da outra, um parto totalmente diferente do outro. Eu não sei o que hoje eu faria. Eu acho que eu optaria pelo melhor também, por mim e pela criança. Eu conheço mulheres que tiveram muito problema de recuperação de cesárea, que hoje falam, Deus que me livre, eu não faço nunca mais. Mas como a minha foi super tranquila e o parto normal melhor ainda, hoje eu sou a favor do que for melhor para nós. Doutora, vamos falar das diferenças básicas, então. Você pode descrever o parto normal e a cesárea, e depois até a gente tem 2 vídeos aí que a gente pode mostrar. Tá bom. Tem diferenças básicas, que a primeira delas é que o parto normal é um parto natural e a cesárea é um parto que tem intervenção médica, né? O parto natural por si só, ele é um parto mais fisiológico, ele é da natureza da mulher, o neném meio que escolhe a hora que ele quer nascer, então é um neném que provavelmente está maduro para o nascimento. A liberação de um hormônio que chama ocitocina, que é o que faz entrar efetivamente em trabalho de parto, faz o leite descer mais rápido, né? A recuperação pós-parto é muito mais rápida, a contração uterina, a involução do útero para o tamanho normal é muito mais rápida, né? Para o bebê, a gente tem vários benefícios. Primeiro, a passagem do neném pelo canal vaginal, ele pega bactérias do corpo materno, então o neném ele nasce sem bactérias, o neném é estéril, ele é sem germ-free, né? Ele não tem nenhum germe, nenhuma bactéria que ainda colonizando o neném. Quando ele passa pelo canal vaginal, as bactérias da mãe já começam a colonizar esse bebê. E são bactérias benéficas, que vão fazer parte da flora natural dessa criança. Isso pode prevenir diarreia, cólica no futuro. Então tem vários benefícios. Quando passa no canal de parto também, o neném é comprimido e o pulmãozinho dele é obrigado a liberar as secreções que estão dentro dos pulmões, facilitando a respiração, diminui síndrome do desconforto respiratório pós-parto e diminui o risco de nascer prematuro, obviamente, porque se você está fazendo no momento que o neném quer nascer, ele diminui o risco de prematuridade. Qual o lado negativo do parto normal? Se há um lado negativo, é o quê? A dor seria? Eu acho que a dor seria, mas que hoje a gente pode compensar com a analgesia de parto. Existe muito medo, mas eu não consigo nem ver um lado negativo do parto normal. A mulher se sente muito protagonista de si mesma, ela se sente realmente responsável por aquele nascimento, né? Ela é a dona de si, ela que faz aquele neném nascer, então ela se sente muito importante naquele momento quando acontece o parto natural. Certo. Toda mulher pode ter parto normal? Olha, a princípio parte do pressuposto que sim. Se houver alguma contraindicação, e a principal delas, você até estava me contando, não sei se eu posso falar, acho que sim. Pode Maria estava me contando que teve placenta prévia, eu tive placenta que é quando prévia. A placenta fica na parte anterior do útero, recobrindo o orifício do colo. Então, esse colo do útero não pode dilatar, porque a primeira coisa que vai sair ali é a placenta, e o neném vai ficar sem respirar. Então, nesses casos, é indicação absoluta de cesárea, não tem jeito. Eu queria muito o parto normal.
E desde o começo, fazia hidroginástica, comecei a... Sim, o que eu não fazia normalmente, eu fazia na gravidez, na gestação, porque você tá com um filho, então você tá cuidando de alguém que tá dentro de você, né? E aí, no 5º ou 6º mês, detectaram a placenta prévia, né, que não daria para fazer. Mesmo assim, eu fui fazer yoga, eu fui fazer mais exercício, porque eu falei, não, vou conseguir. Mas não deu, não dava mesmo para ter parto normal. E aí, minha operação também, eu senti muita dor no pós-parto da cesárea. Senti muita dor, não conseguia. Assim, eu colocava o pé no chão, parecia que aquilo ia me matar, aquela operação aqui. Para andar foi muito difícil, primeiro banho muito difícil, assim. Não sei, eu senti que a operação pegou um pouco, mas tudo bem. A gente tem um vídeo de parto normal. Será que nós podemos colocar esse vídeo para o doutor ir descrevendo? E depois a gente vai para a cesárea e explicar. Pode rodar aí. Bom, estamos aí a gestante. Isso. O bebê está preparado, O bebê está preparado. Neste momento, essa mulher ela vai começar a ter contrações uterinas, né? Que são ainda esparsas, são contrações que ainda não são efetivas do trabalho de parto. E a primeira coisa que vai sair é o tampão mucoso. Tá. O tampão mucoso, ele é uma camadinha de um catarrinho, um muco, que obstrui o colo uterino. Eles devem mostrar ali já. E esse tampão mucoso, ele geralmente sai esse catarrinho misturado com um pouquinho de sangue. É o primeiro sinal... É isso daí que está acontecendo. É esse aí. Primeiro sinal que está na hora. É o primeiro sinal, ainda não. Isso pode demorar dias a semanas para que aconteça, tá? Aí eles já demonstraram o rompimento da bolsa, que normalmente pode acontecer antes ou pode acontecer durante o trabalho de parto. À medida que o parto vai evoluindo, as contrações vão ficando mais efetivas, o colo vai afinando. O colo é aquela parte de baixo que está em contato com o topo da cabeça do bebê. Tá? Ele vai afinando e, ao mesmo tempo, ele vai se abrindo para dar passagem para o neném. A gente tem que pensar no neném sempre como um triângulo. A parte maior do bebê é a cabeça. Cabeça, tá. Então, se ele conseguiu fazer se passar a cabeça, depois que passou a cabeça, geralmente o resto passa tranquilamente, tá? Então, ele vai fazendo um movimento de rotação. À medida que ele vai descendo, o pessoal chama de moleira, né? Mas as suturas do crânio, elas vão se acavalgando para permitir a passagem dentro do canal vaginal. Saindo a cabeça, a gente que está do lado de fora, imagem, né? a gente pode recepcionar esse bebê e ajudar a finalizar o parto, né? No final, na sequência, a placenta é dequitada, tem a saída da placenta e o controle do sangramento com a contração uterina. Isso é o ideal, né? Que a gente tem que ter nos partos normais. Se o neném nasce bem, a gente tem que colocar em contato com a mãe de imediato, porque estimula o vínculo materno e fetal, estimula a produção de leite, estimula a descida do leite e o neném fica tranquilo. Porque é um movimento do seu corpo natural. É um né? movimento do seu corpo natural. Agora, nessa parte que, primeiro, a contração dói. Dói bastante. Muito. Dói bastante. Na cesárea, você não tem contração. Eu não tive contração em cesárea, porque você vai lá, marcou, pronto, acabou. Então, a primeira coisa que dói é a contração. Perfeito. Então, essa é uma coisa que... E a dor de contração é uma dor que vem, geralmente, das costas e de cima. Então, é uma dor que é praticamente uma dor em faixa, né? Ela é uma contração, ela é insuportável, assim. Ela é insuportável mesmo. Eu sei porque eu também nunca falei isso aqui, mas eu perdi um primeiro bebê com 12 semanas e eu tive dores de contração mesmo e foram bem complicadas. Você teve contração? Sim, E como bastante. que foi? Eu tinha deitado já para dormir e comecei a sentir uma leve, como se fosse uma cólicazinha menstrual mesmo. E que geralmente eu tenho, as minhas cólicas são mesmo dores nas costas. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha. Falei pro meu marido, eu tô sentindo uma dor diferente. Como na primeira eu não tinha sentido nada, porque eu marquei, fui, operei, né, acabou. Aí eu fui pra sala, fui tomar uma água, alguma coisa. Só que assim, a dor vinha e parava. Vinha e parava. Que é a contração, e vai Exatamente. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu tô em trabalho de parto. Não acredito. E daí eu comecei a contar, né? Falei, vou contar pra ver, e anotava. E ia aumentando. Falei, olha, não tem jeito. Eu tô em trabalho de parto. Porque na minha cabeça ia estourar o parto normal estoura a bolsa, começa a sentir dor. Só que a minha bolsa não estourou. Eu só sentia dor. Falei, então, não sei se...
A minha bolsa estourou no hospital, minutos antes da minha filha nascer. Então, isso é uma coisa também que foi um aprendizado para mim, entendeu? Eu falei, tô esperando, né? O que vai acontecer? E era só dor. Dor. Bastante. Pra gente terminar essa história do parto normal, a anestesia que é feita no parto normal, qual é o tipo de anestesia? E ela tira essa contração? Não, a contração você vai sentir. Na verdade, a gente chama, inclusive, de analgesia, porque a gente alivia a dor, mas não perde os movimentos. A nossa ideia da analgesia é que a gente diminua a dor e faça aquela anestesia peridural, que é aqui atrás, que a gente chama de analgesia. E neste momento, a mulher para de sentir as dores da contração, mas ela mantém as contrações, mantém movimentos de pernas, então ela continua sendo o ser ativo ali do parto. Então ela começa a ter a contração, se for para o hospital já dão uma analgesia, não? Depende. No começo, não é o ideal que se faça a analgesia ainda. Se ela for muito precoce, ela vai passar todo o trabalho de parto fazendo analgesia. Então, o ideal é que tenha um certo grau de dilatação para a gente pensar na analgesia. Então, uma dorzinha inicial do parto geralmente vai se sentir. Mas aquela dor daquela cabeça passando, não isso sente? não sente nada. Não Isso sente. É bom, hein? Isso não Mas sente. eu senti. Você sentiu? É porque não te deram analgesia. Nada, por conta de ter feito A cesárea anterior. Então, alegaram que, né, eu havia feito a cesárea anterior há 2 anos. Então, falaram que não podiam ter intervenção nenhuma. Então, o meu parto foi realmente natural. Não tive nenhuma intervenção. Suportável? No momento, você acha que não. Mas, eu falava pro meu marido, vou morrer, me tira daqui que eu vou morrer. Eu não aguento mais. Mas depois que nasce... Aí, a dor eu acredito, embora, e a né? gente esquece até da dor, é impressionante. A gente não lembra mais do que... Eu ia falar isso, que a sensação de bem-estar pós-parto ela é tão grande. Mas Você são vê os hormônios? São os hormônios. A ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, a mulher tem uma sensação de bem-estar muito grande e fortalece esse vínculo materno-fetal. Então, quando ela recebe o neném nos seus braços e ela vê que ela foi capaz daquilo, essa sensação de bem-estar... É uma sensação de segurança, né? De poder. Por isso que as mulheres têm essa sensação de poder. Vou pedir um minutinho, eu já volto. E estamos com o doutor Fabiano Serra aqui. Nós temos também a Aline, que passou pelos 2 partos, então ela pode falar com propriedade. Vamos falar agora sobre a cesariana. Certo. Né? A cesariana é um parto fácil, né? Diria. Ou não é? Quando ele não é de emergência, sim. Tá. Ou quando ele não tem alguma complicação, como o acretismo placentário, que é quando a placenta está grudada no útero e não solta. Que é o meu caso, que eu tive. Também era o né? seu, provavelmente. Porque geralmente placenta prévia está associada a acretismo placentário também. Tá. E tem aquela coisa do bebê não estar na posição, e aí eles optam. Eu ouço muito assim, eu ia ter parto normal, e de repente optaram pela cesárea. De repente é o médico que não quis ficar esperando, pode ser, né? Que não quis ficar esperando, ou geralmente porque eu vou te falar uma coisa aqui, Aline, você tá rindo porque você sabe o que acontece mesmo, né? Que a gente não sabe, porque na hora você não sabe se foi o médico que decidiu ou se realmente o bebê não estava pronto. Sim. Na prática é o seguinte, o que acontece? Existe um consenso de que nenéns que estejam sentados, pélvicos, se faça um parto cesariana. Como eu expliquei anteriormente, o neném, ele é um triângulo. Ele tem que estar com a cabeça para... Ele é um triângulo. Então, se a cabeça vier posteriormente ao resto do corpo, pode ser que a cabeça não passe. Um quadro que a gente chama de cabeça derradeira. E o neném fica realmente com a cabeça presa dentro do colo do útero. O que se existe como opção é fazer uma versão externa do bebê. Você, por fora da barriga, você faz com que esse neném gire. Mas isso não é um procedimento tão simples, não é de extrema segurança. Então, por isso, muitos médicos optam por fazer a cesariana por uma questão de segurança. Afinal de contas, no final das contas, o que importa mesmo é que os dois saiam bem do parto, né? Então, pelo que você está falando, se você ficar tentando um parto normal quando não é para ser, ou quando o bebê não está no encaixe, você pode prejudicar o bebê. Pode prejudicar o bebê. E a mãe também. Pode prejudicar o bebê e a mãe, com certeza. É aquela história, lembra os fórceps? No passado, Lembro. eles tiravam os bebês. Tem a ver também isso? Eles existem ainda. Os fórceps são utilizados e têm perfeitas indicações, tá? Só que hoje em dia a gente não usa mais o fórceps de rotação. Antigamente ia-se buscar o neném lá em cima, com 2 colheres, e se girava o bebê para ele ficar na posição e depois se tracionava. Hoje em dia o que se faz, na verdade, são os fórceps de alívio. São nenéns que já estão baixinhos, já estão ali para sair, só que a mãe já está cansada, já está num momento que às vezes ela não está percebendo mais as contrações, às vezes por conta de uma analgesia um pouquinho mais forte. Então, neste momento, entra a atuação do médico e faz um parto um pouquinho mais com intervenção para aliviar aquele momento e abreviar o período expulsivo do trabalho de parto. Nesse ponto,
não tem risco para a mãe, não tem risco para o bebê, o neném nasce bem, às vezes nasce com uma marquinha de leve, mas não é nada importante e não causa sequelas. Então, nesse momento, é só para aliviar e abreviar o período expulsivo mesmo. Então, eu viajei muito como você também. O doutor, ele viajou pelo mundo inteiro, já fez parto no mundo inteiro, não é, doutor? E quando eu fui para a Amazônia, eu lembro, tem muita parteira ainda, né? Porque, como as pessoas são ribeirinhas, você tem que pegar 2 horas de barco para chegar no hospital. Então, as parteiras, elas fazem esse papel muito bem feito. E aí, a parteira estava falando, primeiro que ela teve o filho, ela teve sozinha o filho. A parteira que já tinha feito mais de 1000 partos lá na Amazônia, ela teve sozinha. Ela falou que ela se recuperou, cortou tudo e não sei o quê. E depois ela foi fazer até o almoço. Ela falou, nossa senhora. E é possível. E aí ela falou que tinha casos, mesmo que ela falava assim, ó, você não tem passagem. Ela usava esse termo, isso aí não tem passagem, você tem que ir para um hospital. Dá para perceber mesmo. Olha, pelo exame físico, bacias estreitas, é muito difícil você dizer sem uma prova de trabalho de parto, que a gente diz. Né? No geral, a gente espera o trabalho de parto acontecer e se ele parar de evoluir no processo, a gente indica a cesariana. Né? Mas, de imediato, você tocar e falar assim, não tem passagem, é meio difícil. É meio difícil de prever. Então, é fato que a mulher muito magrinha, ela não tem muita passagem? Não é fato. Não é fato? Porque depende muito... É mentira, então, depende isso. Muito, é mito. Depende muito mais do buraco que existe na pelve aqui para a passagem do bebê do que da abertura especificamente, entendeu? Então, o quadril não tem nada a ver. Que falar que mulher com quadrilzão tem... É claro que existe melhor, não. Existe uma tendência, realmente, de que quadris largos tenha essa passagem um pouco maior. Mas não significa que a mulher que tem o quadril mais estreito, ela não vai conseguir ter parto normal. Você já ouviu isso, Aline? Já. Já? Já ouvi. Que a mulher que é muito magrinha não vai conseguir o normal? Inclusive, a minha primeira cesárea, eu fui fazer exatamente por conta disso. Porque eu achava que já não tinha mais espaço para criança, que eu não ia dar conta, que eu era, né, mais magrinha. E esse foi o meu medo. Foi por isso que eu já fui direto, entendeu? E depois, claro, depois de pesquisar muito, eu já tomei coragem. Na segunda, eu já quis fazer diferente. Vamos mostrar o vídeo? Posso falar um negócio? Pode falar. A gente considera muito mais o conceito de desproporção cefalopélvica, que seria o quê? É o tamanho da cabeça do bebê com a pelve da mãe. Então, se é um bebê pequeno, por que ele não vai passar naquela pelve? Então, são os quilos que vocês veem? São os quilos. Que a cabeça depende... Não pode ter uma cabeça muito grande e o bebê ser muito magrinho. Não, ele já é na proporção. Geralmente, sim. Geralmente, sim, é na proporção. Então, por exemplo, um neném que a gente chama de macrossômico, aquele neném que tem mais de 4 quilos. Alguns lugares consideram até 4,5 kg, outros consideram 4 quilos, mas na prática, um neném acima de 4 quilos é um neném bem grande. Então vai ser esse difícil. neném provavelmente vai ser cesariana. Aí a mulher não tem dor, é só o pós-operatório. Só o pós-operatório. Então aí é a decisão, Só o pós-operatório. né? Aí é a decisão. Essa decisão tem que ser sempre compartilhada, porque a gente não pode perder a noção de que a mulher tem o protagonismo sobre o corpo dela. Ela que decide. Então, se ela tiver todas as explicações, tiver todas as orientações sobre parto normal e ainda preferir a cesariana, a gente tem que respeitá-la, a gente tem que entender que para ela foi a melhor opção e ela não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe por conta de um tipo de parto. Isso vale para a amamentação também. Mães que não amamentam ficam todas preocupadas de que foram piores mães. Quando na prática, ser mãe é muito mais do que isso. É uma vida inteira, é uma vida de dedicação, mas tem de mulheres educação. que ficam traumatizadas ou porque ficaram muito tempo em trabalho de parto. A Aline tá rindo. Fala do trauma. É que nós temos amigas, né? Então a gente sabe de muita coisa, de muitos relatos, né? O meu trabalho de parto durou 9 horas. Gente do céu. 9 horas, das 11 da noite Quero só às dizer que isso é o 8, padrão, viu? Isso é padrão? normal. É normal. Isso é normal. às quase 9 horas do dia seguinte, da manhã seguinte, né? Mas eu tenho amigas que entraram em trabalho de parto, que sentiram toda a dor de contração e não conseguiram. E tem essa frustração. Eu Por sei não ter que tido tem. um parto normal? Então, é uma coisa que a mulher tem que se livrar desse... Tem que se livrar. Né, desse trauma. Não pode, gente. Porque na hora, você tem que ouvir o médico falar exatamente o que está acontecendo e tomar, né, junto com a pessoa a decisão. Eu nem sei se a mulher tem que... Olha, não posso falar isso, porque senão vão me matar na televisão. Mas eu acho que o médico, ele tem o controle... Ele tá vendo um cenário que você lá não tá vendo. Na verdade, Maria, a mulher tem o controle. Ela tem o controle enquanto a saúde dela e do bebê estiverem bem. Se
fugir disso, o médico tem que intervir, não tem jeito, né? A gente não pode colocar em risco simplesmente por um desejo materno de ter parto normal a qualquer custo. Entendi. Né? Parto normal a qualquer custo não é saudável para ninguém. Depois nasce um neném com problema, com paralisia cerebral, que sofre asfixia, alguma coisa, e essa mãe vai sofrer a vida inteira como uma criança com paralisia cerebral, né? Bom, nós estamos falando sobre parto normal e cesárea. Vamos responder as perguntas, já tem muitas perguntas, então preparem-se. De volta com o nosso programa Manhã Leve, nós estamos falando para as mamães e todo mundo que quer essa informação do parto normal e o parto cesárea. Então já colocamos, né, doutor? Doutor Fabiano Serra está aqui, ginecologista e obstetra, falando com a gente. A Aline, que passou por 2 partos, a cesárea e o normal. É um personagem que pode falar tudo, que já sentiu tudo, não é? Já sentiu a dor do parto normal, a dor da cesárea, tudo. E aí a gente abriu para as perguntas, então eu quero começar a responder, tá, doutora? Tudo bem. As perguntas das pessoas. Eu nunca sei o que vão perguntar, porque ela vem aqui ao vivo. Vamos ver. A Silene, bom dia. Fiz 2 cesáreas há 26 anos. Estou com problemas há 8 meses. Estou sentindo dores na trompa direita e se aloja na barriga como se estivesse com apendicite e nas costas no lado direito. O diagnóstico apresenta água na trompa, endometriose e aderência. Já fui em vários ginecologistas e clínicos. O que vocês sugerem? Não é sobre parto, mas bem, o doutor fala. Porque acho que a cesárea não tem, não sei, não sou médica, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Silene, a primeira coisa que você tem que entender é que a cesárea realmente não tem ligação nenhuma com esse quadro clínico seu. O quadro que você me conta, aparentemente, é um quadro de hidrossalpinge, quando tem essa água nas tubas uterinas, que são as trompas, promovidas pelas aderências causadas pela endometriose. Foi uma doença que a gente, inclusive, já conversou aqui. E nós estamos, inclusive, no mês de março, que é o mês o mês amarelo, né? Março amarelo da endometriose. Então, ficar atento e cuidar da endometriose, viu, Silene? A princípio, em relação à gestação, não tem nada a ver, não. Então, ela vai ao médico e vai cuidar disso daí e vai melhorar? E vai melhorar. Em alguns casos, a gente tem que fazer cirurgia para tirar esse hidrossalpinge, que às vezes ele é tão grande, tão extensa, que ela pode causar um pouquinho de desconforto. Entendi. Tá? Próxima, Jéssica. Gostaria de saber se é normal um lado da cesárea ficar um pouco mais alto. Fiz o processo há 2 meses. Será que ela está falando da cicatriz? É isso? Jéssica, eu precisaria entender se o mais alto é na pele, aquela cicatriz que a gente chama de hipertrófica ou de queloide, né? Ou se é um pouquinho mais alto, incluindo a parte interna. Se for a parte interna, pode ser que ela reduza ainda, às vezes acumula um pouquinho de secreção ali da cirurgia e pode melhorar. Se for da pele, aí vai depender muito mais de uma cicatrização sua, do seu tipo de pele, que pode ficar um pouquinho mais altinho. Então, vamos falar um pouco, antes da próxima pergunta, de cicatrização, porque assim, eu tenho um pouquinho de queloide na cicatriz da... Você ficou com um pouquinho ou não? Não. Nada? Ficou bem Só fininho? uma linhazinha, né? Então, depende Não da é pele, Depende né? da pele, da cicatrização da Tem pessoa. pele que depende da pessoa, né? Ou a pele negra é melhor, a pele branca, como que Ao funciona? contrário, a pele negra tem mais risco de queloide. E a pele branca, menos. Isso. Mas, por exemplo, eu sou branca e tenho queloide, então... Isso é porque tem as variações dentro de cada, né? Mas no geral, a pele negra tem mais tendência a queloide. Certo. E a pele amarela não Não tem essa relação. Não tem. Não. Entendi. Bom, então cicatrização depende de cada um. Ana Maria, minha amiga vai ter bebê no próximo mês. Ai, que bom. A médica disse que ela tem propensões a crise de pânico e ansiedade, chegando a desmaiar de nervoso. Pode ser ruim tentar o parto normal, já que depende totalmente dela? Isso seria motivo para a cesárea? Ana Maria, do Rio de Janeiro. Poxa, Ana Maria, que pergunta complexa, né? Complexa, porque ele não conhece a pessoa. Eu não conheço a paciente, eu não sei te dizer qual que é esse grau de ansiedade. A gente sabe que alguns casos de síndrome do pânico, às vezes a gente tem realmente indicação de cesárea, que são pacientes que vão ter muita dificuldade de se soltar, de controlar a ansiedade, porque é um processo que gera um pouco de ansiedade. Então, se ela já tiver crises de pânico, pode ser que tenha indicação de cesariana. Mas eu não consigo te dizer sem conhecer a paciente, sem dizer o quadro clínico geral dela. Luzia, estou em minha primeira gestação de 33 semanas, tenho 39 anos. Gostaria de saber o risco que posso correr optando pelo parto normal, devido à minha idade e o peso do bebê, que pode chegar a 4 quilos. Luzia, esse peso do bebê que pode chegar a 4 quilos, eu estou entendendo que ele tem menos de 4 quilos. Se ele tiver menos de 4 quilos, o risco ele é um risco habitual. Tudo bem que você é uma gestante que a gente considera de alto risco, pelo fato de ter mais de 35 anos, mas ainda assim você pode tentar o parto normal sem problemas. Certo. Tá? Então Se não tiver nenhuma outra contraindicação, obviamente. Então não tem a ver esse peso que ela está falando Não. e a idade, né?
Isa, tenho 35 anos e terei meu primeiro filho daqui 14 semanas pelo SUS, mas gostaria muito de poder optar pelo parto normal. Há como me preparar melhor para isso? Ela é de Cachoeira Paulista, São Paulo, a Isa. Isa, existe sim a possibilidade de se preparar melhor, fazer atividade física, pacientes que têm melhor condição financeira, às vezes têm acesso à fisioterapia para parto normal, então isso ajuda. Para quem não tem acesso, pode iniciar fazendo contrações do músculo perineal, né? E isso estimula o fortalecimento das fibras e na hora do trabalho de parto isso pode facilitar um pouquinho. Caminhar bastante, fazer atividade física, se manter magra, tudo isso pode ajudar no trabalho de parto. Agora, tá? tem uma pergunta que eu não sei se vem essa pergunta, mas já vou fazer porque veio aqui na minha cabeça. Porque você falou se manter magra. Não, mas não tem a ver se manter magra. É que quando passa esse bebê, ele vai dilatar bastante aquele canal, que você chama do canal pélvico, não é? Que é Canal de parto, a gente O chama. canal de Ou parto. canal vaginal. É o canal vaginal. Tem mulheres que depois elas costuram a vagina, porque falam que fica muito larga. Existe isso? Como que é? Olha, em teoria, a vagina é um órgão elástico que, na maioria dos casos, se retorna à normalidade após o parto. Tá? Ao longo do tempo, após vários partos, pode realmente acontecer dessa vagina... De haver um alargamento. Aí existe uma cirurgia de correção, que a gente chama uma cirurgia para correção de rotura perineal, que a gente pega 2 músculos, dá uma aproximada e a gente fecha um pouquinho essa vagina de novo, para que durante as relações sexuais volte a ficar melhor. Entendi. Você sentiu que ficou... Não, voltou normalmente. Normal. Então, acho que às vezes quando tem muitos Na partos... maioria das vezes, a vagina volta a ser o que era e fica tudo normal. Em quanto tempo, doutor? É rápido. O processo, tanto que a gente pede o resguardo aí 30, 40 dias no máximo. Para depois voltar a ter relação sexual, tá? Falando em relação sexual, cuidado, porque eu conheço muita gente, você deve conhecer também, que ficou grávida, porque esse período não é um período que você está mais fértil, não sei, tem esse negócio? Não, até que não. Se a amamentação for exclusiva, a própria amamentação exclusiva, ela age como um pouco anticoncepcional. Só que o que acontece? Algumas mulheres podem ter uma ovulação nesse meio tempo, e aí elas podem engravidar. Engravidar de novo, porque sem querer. Elas relaxam porque acham que não vão engravidar por estarem amamentando, quando na verdade pode escapar uma ovulação e acontecer uma gravidez de uma forma, num período de tempo muito curto aí, entre um parto e outro. Mas você pode tomar anticoncepcional estando amamentando? Pode. Existem anticoncepcionais específicos para quem amamenta. Entendi. Tá? Vamos à próxima pergunta. A Joselma Maria. Minha nora sofre de endometriose e está grávida de 2 meses. Ela pode ter um parto normal? Quais os riscos? Ela é de Recife, Pernambuco. Joselma, considerando que ela tem endometriose, o ideal é que ela tenha um parto normal, tá? Por quê? Porque a endometriose ela promove várias aderências intraabdominais. E às vezes, onde você encosta, começa a sangrar por conta desses focos de endometriose. Então, se ela puder ter um parto normal, vai ser muito mais benéfico para ela, porque ela não passa pela cirurgia e não tem risco de lesar essas aderências. Respondido. Deixa eu ver a próxima. Pode rodar. Lisandra. Estou gestante de um casal de gêmeos bivitelinos. Sempre tive a intenção de ter parto normal. Mas como antes da gestação me submeti a uma cirurgia para retirada de mioma dentro do útero, há risco em fazer parto normal? Lisandra, essa pergunta sua é muito, muito interessante. Pacientes que são submetidas à miomectomia, quando tem a abertura da parte externa do útero até a cavidade interna, essas mulheres elas têm que ser submetidas à cesariana por conta de um risco de rotura uterina. O útero pode se romper durante o trabalho de parto. Pelo que você está me dizendo, parece que o seu mioma era intracavitário. Se ele for um mioma que a gente chama de submucoso dentro da cavidade do útero e foi realizado por histeroscopia, nesse caso você está autorizado a ter um parto normal. Se não, a gente opta por fazer cesariana pelo risco de rotura. Lembrando sempre que, no caso de gemelaridade, todo mundo fala, gêmeos é cesárea. Não é. Não existe esse consenso e não existe essa indicação. Quando que a gente vai pesar em cesárea para gêmeos? Quando o primeiro, ele está pélvico ou está córmico, né? Córmico significa que está com a apresentação de ombro, tá? Ele está em transverso, ou ele está sentadinho. E aí, como a gente já falou que o neném é um triângulo, pode ser que não passe a cabeça do primeiro bebê e depois passar o segundo bebê. Então, se o primeiro for cefálico, ainda que o outro esteja em apresentação que a gente chama de anômala, ou sentado, ou córmico,
pode ser que na hora que nasce esse primeiro, esse segundo gire e fique na posição adequada. Ah, porque o outro já vai se preparando, Isso. né? Olha como é a natureza, é impressionante, né? A gente tá falando de parto normal e tem uma tendência enorme no mundo de falar de parto humanizado, né? Que nem a Gisele Bündchen, modelo, teve na casa dela, tem pessoas que querem ter na sua própria casa. É indicado? Vamos lá, eu acho que a gente tem que diferenciar alguns tipos de parto que sempre se falam. O primeiro deles é o parto humanizado. O que significa parto humanizado? Parto humanizado é aquele parto em que a mulher ela é dona de si. Ela que define o que ela quer, o que ela não quer, como ela quer o parto dela, se ela quer com analgesia, se ela quer sem analgesia, se ela quer intervenção médica, se ela não quer. Então, esse seria o parto humanizado. Respeitar as posições da mulher, se ela quer ficar na banheira durante um tempo, se ela quer caminhar na sequência, se ela quer o apoio do marido, se ela quer o apoio da mãe, isso é parto humanizado, tá? Claro que respeitando os limites da saúde materno-fetal, né? Se tudo tiver respeitado, ela decide por si só tudo que ela quer. O parto natural é aquele parto completamente sem intervenção médica, que pelo que eu sei foi o parto que a Aline teve. Ela não teve intervenção médica nenhuma, ela não usou ocitocina para aumentar as contrações, ela não usou fórceps. Ah, mas no seu caso teve que fazer episiotomia, né, o cortezinho. Então isso já é um parto que houve intervenção de alguma forma, né? Mas o parto natural seria aquele parto que não há intervenção médica nenhuma. O médico ou o enfermeiro obstetra está ali só para apoiar e dar o suporte para pegar o bebê. A mulher, ela faz sozinha. E o parto... domiciliar agora. Então. O parto domiciliar. O parto domiciliar tem aumentado, está cada vez mais em voga. Muita gente querendo fazer o parto domiciliar. A Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela é contra, ela já se posicionou, ela fala que é contra realmente esse parto domiciliar, por questões simples de que a obstetrícia, ela não é uma ciência exata e não significa que por mais que você seja de baixo risco, que seu parto vai ser completamente de baixo risco. Então existe o risco de que se necessite de uma cesariana de urgência. E aí a casa não tem como, né? Exato, existe o risco de um sofrimento fetal e não dá pra gente brincar com vida, né? Então dá para se ter um parto de qualidade, humanizado, dentro do hospital. E aí, caso a coisa não evolua, aconteça algo estranho, que o neném comece a sofrer, a gente precisa fazer uma cesariana de urgência. Então, inclusive você estava falando na primeira parte da entrevista que o pessoal do SUS, os profissionais, são treinados para trabalhar com o parto normal. O parto normal. Tanto que a gente tem um índice maior no SUS de parto normal e não cesárea. Exatamente. Né? Agora, parto na água, tem menos dor quando você pare na água? A água por si só, por ser uma água morna, ela diminui as dores, né? Então a gente tem uma questão que é muito importante, que são as terapias alternativas para alívio da dor. Então, apesar da gente não precisar fazer analgesia em todo mundo, a gente tem a opção de fazer analgesia com massagem, água quente, aromaterapia. A gente tem várias coisas que podem aliviar a dor no momento do trabalho de parto. E a água é um deles. Certo. Tá? Mas é uma dor suportável, não é, Aline? É. Eu acho que isso é muito importante de dizer, que essa dor, ela parece ser insuportável, até acho que eu falei insuportável anteriormente, mas essa dor, na verdade, ela é uma dor suportável. E se tiver uma assistência, se a mulher estiver disposta a receber uma analgesia e aliviar essa dor também, vai ajudar muito no trabalho de parto. Então, é uma dor que vale a pena pensando no benefício pós-parto, porque a mulher vai estar disponível para o bebê, sem dor nenhuma, super disposta, bem de vida e podendo fazer todas as atividades tranquilamente. E o leite vai descer mais fácil. E o leite vai descer mais fácil. Tudo vai funcionar. Exatamente. Então, o parto normal realmente, se não seria normal, né? Exatamente. Seria outro. Agora, também, essa história eu lembro de filmes e histórias que mulheres morriam em casa dando à luz. Porque justamente que acho que dava um problema, não tinha como, não tinha saída, né? Sem dúvida. Existe morte intra-hospitalar, o que dirá morte domiciliar, né? Então, se existe assistência médica e ainda assim morre vez ou outra uma mãe tendo um neném, é pequena, essa taxa de mortalidade é pequena, mas ela acontece. E a gente nunca sabe quando é você que vai acontecer isso, né? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, né? Pressão alta, por exemplo, quem tem... né? Ah, mas essa jamais seria indicação para ter parto em casa. Todas as gestantes que são de alto risco têm parto intra-hospitalar. Acima de 35 anos já é alto risco? É alto risco, considerado alto risco. Gente, 35 ainda é bebê e a gente já é de alto risco? Ah, não pode. Bom, a Taliane, bom dia. Tenho 23 anos, nossa, essa aí nem saiu ainda. 23 anos é muito nova e sou de Manaus, adoro Manaus. Estou fazendo hoje 37 semanas de gestação. Sou mamãe de primeira viagem, que fofa. Da última vez que bati minha ultra, minha neném estava com 40
47 centímetros e o líquido estava normal. Agora, será que ela pode vir em parto normal? Porque ela é comprida e eu sou baixinha, tenho 1,49 de altura. Ela vive dura na barriga. É normal? Não tenho a mínima ideia. Doutor, por favor. Taliane, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: comprimento de neném geralmente não é problema pra gente, tá? O neném comprido, ele vai passar comprido. Ele vai demorar mais a sair. É a gordura do bebê. É a gordura do bebê que importa mais pra gente. 1,49 não é contraindicação de parto normal. Você pode sim ter um parto normal. É claro que se durante a evolução do parto normal ver que esse neném não passa, que seu bebê não tá descendo, aí pode ser que seja indicada a cesariana. Mas tentar o parto normal e fazer uma prova de trabalho de parto é possível e eu oriento que você deveria fazer. Bom, quero agradecer todas as perguntas que vocês mandaram. Vou deixar os contatos do Dr. Fabiano. Aline, me fala assim, uma última coisa que você gostaria de dar a dica aí, porque tem muita mulher que vai ter o bebê agora, né? Você viu quantas mensagens? Sim. Daqui a poucas semanas. Inclusive, uma mensagem ali foi da minha irmã. Ai, que legal! Porque até surpresa. Ah, que legal! Um abraço até para ela. Mas é assim, a mensagem que eu dou, né, por ter passado pelas duas situações, não tenha ansiedade, não fique ansiosa como eu fiquei no primeiro, porque foi a minha ansiedade que me fez, né, nessa consulta semanal, optar pela cesárea. E, gente, a sensação após um parto normal é a melhor do mundo. Eu até brinquei com o doutor lá atrás, a gente se sente uma leoa. Eu não acredito que eu fiz isso. Então, quem tiver essa oportunidade, claro que a mãe, a criança que estejam com saúde, tentem um parto normal, porque é uma delícia, sensação maravilhosa, mas também que não se frustrem se precisar fazer uma cesárea, porque eu também fiz uma cesárea e estou aqui. É o que o doutor falou, eu não sou menos mãe ou mais mãe por ter tido um normal, uma cesárea. Então, eu acredito que, assim, escutem o médico estudou para isso e sabe o melhor, né? Mas é isso. Essa é então, a minha sem dica. medo. Sem medo Vamos e sem enfrentar. ansiedade. Sem ansiedade. Eu espero o tempo da criança, espero o tempo que o médico falar que é necessário e tenho certeza que acontece tudo certo, tudo bem. Doutor, uma última colocação que você queria deixar aqui. Nossa, acho que a Aline colocou super bem esse final, né? A Aline é uma pessoa muito ponderada e eu acho que toda vez que a gente fala de maternidade, de parto, a gente tem que ponderar mesmo os riscos e benefícios, né? Orientar as mulheres de casa, principalmente aquelas que estão grávidas no momento, pensando no parto. Eu acho que se você não tiver contraindicação, se você é uma mulher saudável, que seu bebê está saudável, que não tem nenhuma contraindicação médica para ter o parto normal, tentar o parto normal sempre é a melhor opção. Caso não conseguir, obviamente vai para a cesariana, mas lembrando sempre que o desejo materno ele é muito importante. Então, se ainda assim você conhece sobre o parto normal, sabe tudo sobre ele e ainda assim quiser a cesariana, seu desejo será respeitado e será feita a cesariana eletivamente. Ou a gente tem a opção, inclusive, de esperar o momento do trabalho de parto. Então, a mulher entra em trabalho de parto, a gente faz a cesariana no momento que ela entra em trabalho, porque aí o neném escolheu a hora que ele quer nascer. Né? Na sua cesárea, você que escolheu, né? A hora do bebê nascer. É isso aí, doutor. Doutor Fabiano Elisei Serra, ginecologista e obstetra. Contatos, lá no site dele tem muita informação, é drfabianoserra.com.br. No Instagram ele põe várias dicas também, Dr. Fabiano Serra. E no YouTube tem também vídeos Dr. Fabiano Elisei Serra. Bom, você já consegue falar com ele por algum desses canais e tira suas dúvidas também, que porventura a gente não conseguiu responder. Doutor, muito obrigada. É sempre um prazer te receber aqui. Foi ótimo, porque a gente consegue. Eu gosto quando eu consigo explicar, né? Assim, quando a gente consegue falar e parece que não ficou, pelo menos na minha cabeça, não ficou nenhuma dúvida. Porque eu tinha dúvida daquele alargamento da vagina, eu tinha essa dúvida. Anestesia também tinha dúvida. E é bom ouvir também uma pessoa que teve parto normal para entender melhor, né? Mas todo mundo que tem fala que realmente é uma sensação, da licença, doutor, muito boa. Aline, parabéns, hein, mãezona? Obrigada. Já feliz Dia das Mães pra mãe. Obrigada.